Hoje é domingo, dia 13 de novembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Neste domingo, o 33º domingo do tempo comum, a Igreja também celebra o Dia do Pobre. Neste ano de 2022, o Papa Francisco enviou uma mensagem para este dia. Para tal mensagem, o Santo Padre tomou como ponto de partida a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9. Jesus fez-se pobre por vós. E assim, também dentro desta carta, um certo momento, ele nos recorda um padre, doutor da igreja, São João Crisóstomo, que diz o seguinte: este faz fortes denúncias contra o comportamento dos cristãos para com os mais pobres, e escrevia: se não consegues acreditar que a pobreza te faça tornar rico, pensa no teu Senhor e deixa de duvidar quanto a isso. Se ele não tivesse sido pobre, tu não serias rico. Trata-se de algo extraordinário, que da pobreza tenha derivado riqueza abundante. Aqui Paulo entende por riquezas o conhecimento da piedade, a purificação dos pecados, a justiça, a santificação e milhares de outras coisas boas que nos foram dadas agora e para sempre. Tudo isso temos graças à pobreza. Homilia de São João Crisóstomo. E aí, a partir dela, o Papa nos convida a pensar nesta frase de São Paulo: Cristo se fez pobre para que te faças rico. No Evangelho, Jesus convida os discípulos a não terem medo, mas enfrentar as dificuldades, incompreensões e até perseguições com confiança, perseverando na fé. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação nesse 33º domingo do tempo comum é de São Lucas, no capítulo 21, versículos de 5 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome.
esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este é o penúltimo domingo do ano litúrgico. Claro, não é o penúltimo domingo do ano civil. O ano civil vai terminar dia 31 de dezembro. O ano litúrgico termina no próximo domingo com a festa de Cristo Rei, a semana depois da festa de Cristo Rei, a 34ª semana do tempo comum. Então, é claro que a própria liturgia vai nos levando a fazer um balanço da nossa vida. Mas que balanço da nossa vida? Um balanço que deve contemplar a verdade de que o Senhor voltará uma segunda vez e que nós, aqui neste mundo, passamos por um tempo de provação. E o que é que nós fizemos? Como é que nós agimos? Aproveitamos a ocasião e fomos testemunhas verdadeiras da fé? Ou renegamos a Cristo e a fé? A linguagem deste evangelho de hoje é chamada de linguagem escatológica, porque fala do final dos tempos. Mas esta linguagem não é só para colocar susto nas pessoas. Ao contrário, ela nos ajuda a preparar para esse novo tempo litúrgico que é o Advento, e assim também abrimos o nosso coração para esta verdade da segunda vinda de Cristo e nela permanecermos firmes até a realização. Precisamos olhar o mundo, as coisas, até admirar. O Evangelho começa com isso. As pessoas estão lá no templo, os discípulos de Jesus estão admirados. Quanta beleza! Obras de arte, pinturas, esculturas, tanta coisa maravilhosa de primeira. Claro que Jesus não está dizendo que a beleza não é importante, que a gente não possa admirar a beleza. Mas o fundo que tem aqui é o seguinte: precisamos olhar o mundo, as coisas, admirar, mas conscientes da finitude de tudo. Ou seja, isso tudo vai acabar. Isso aqui não é eterno. Por mais que pareça sólido, que seja pedra, que seja ferro, que seja algo muito resistente e durável, tudo vai acabar. Haverá uma transformação, uma mudança. Então, as palavras de Jesus, de certo modo, assustam quando quando propondo em responder a pergunta de Jesus, ele não quer uma resposta assim, vai ser tal dia, vai ser desse jeito. Mas ao contrário, ele coloca para aquelas pessoas que fazem a pergunta uma reflexão do fim dos tempos, da segunda volta do Senhor e da perseverança como discípulos no caminho da salvação. Mas essas palavras de Jesus, no fundo, nos assustam. Por quê? Porque nós colocamos muito a nossa confiança nas coisas passageiras e descuidamos dos valores eternos. Ficamos presos a pequenas coisas, deixamos o essencial para segundo plano, principalmente esse essencial que diz respeito à fé, que diz respeito a Deus e à salvação. Jesus prevê que os discípulos, na caminhada deste mundo, passarão por provações,
Porque não existe um caminho alternativo para a salvação. Todo mundo que quiser salvar tem que passar pela cruz como Jesus passou. A cruz não é exceção para ninguém. Quem dela fugir ou evitar, na melhor das hipóteses, vai ter que recebê-la no purgatório, vai sofrer as penas de purificação no purgatório. Isso é na melhor das hipóteses, porque não é garantido. Então eu vou viver numa boa aqui, e aí no purgatório eu resolvo. E olha que Santo Tomás de Aquino nos diz que as penas do purgatório são terríveis. Imagine, por exemplo, que Jesus padeceu carregando a cruz por nós. Santo Tomás vai dizer: as penas do purgatório são incomparavelmente muito maiores e mais pesadas do que aquilo. A pena mais leve no purgatório não chega aos pés ao sofrimento de Jesus da cruz, né? Jesus pagou o preço do nosso pecado. Sim. Então eu estou livre, não vou pagar nada. Não. Jesus pagou o preço do nosso pecado, mas nós precisamos nos configurar a Ele. E se Ele carregou a cruz e passou por ela para chegar à ressurreição, nós também precisamos. A salvação, ainda é importante a gente pensar nisso, é um dom de Deus, é um presente. Mas simultaneamente, ao mesmo tempo que é um dom, um presente, é também uma conquista, uma resposta. Nós chegaremos à plenitude no encontro de duas fidelidades. A fidelidade de Deus, que nos amou, que nos deu Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. E a nossa fidelidade de correspondência a este amor, a este convite que Deus nos faz. Há quem diz que crê na vida eterna, que crê que Jesus voltará uma segunda vez um dia. Mas o problema não é só crer. O problema é que muita gente diz que crê na segunda vinda de Cristo, mas vive como se ele jamais fosse voltar. Isso aqui deve nos fazer pensar um pouquinho. Rezemos, pois. Senhor Jesus, dai-nos o discernimento e a fé para permanecer sempre convosco e esperar pela vossa volta gloriosa. Mas uma espera ativa, uma espera que nós sabemos, cheia de padecimentos, de sofrimentos e de perseguições. Dai-nos, sobretudo, Senhor, a graça de testemunhar a nossa fé, sobretudo nestes momentos difíceis, nestes momentos de provação. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.